Olá, estamos começando mais um episódio do Religar e Conhecimento Religião. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo do transhumanismo, uma corrente de pensamento que busca superar as limitações humanas por meio da tecnologia. Mas o que isso realmente significa? Como isso afeta a nossa compreensão de nós mesmos e do universo ao nosso redor? E quais são as implicações éticas, sociais e espirituais dessa visão? Para nos ajudar a desvendar estas questões, temos conosco um convidado especial, Fabrício Cabral, doutor em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco. O tema do Religário de hoje é Transhumanismo, a religião das soluções. Vamos explorar como o transhumanismo está moldando a nossa visão do futuro e como ele se relaciona com as nossas crenças e práticas religiosas. Seja muito bem-vindo ao Religário, Fabrício. Obrigado, Flávio. Prazer em revê-lo. Descubra o mundo da cultura religiosa com Religar e Conhecimento e Religião. Estamos no YouTube e em todas as principais plataformas de podcast, incluindo o Spotify. Para encontrar o nosso conteúdo mais facilmente, use o termo de busca @Religar e Conhecimento e Religião, tudo junto e sem acento. Isso levará você diretamente para os nossos canais. Mas não pare por aí. Inscreva-se em nossos canais para receber atualizações sobre as nossas últimas entrevistas. Acompanhe os nossos episódios, curta o que você achar interessante e, o mais importante, compartilhe o nosso conteúdo. Ajude-nos a construir uma comunidade de pessoas apaixonadas pelo religar e conhecimento e religião, onde a curiosidade encontra sabedoria. Fabrício, esse tema do transhumanismo, o que é isso? O que é o transhumanismo? Flávio, é um tema bastante desafiador, mas propriamente a partir do significado da palavra, não é? Transhumanismo é uma filosofia, não é? Que trata da evolução da humanidade. Ele é um sonho de ultra alta tecnologia acalentado por cientistas da computação, filósofos, neurocientistas e muitos outros. Transhumanismo não é a superação do humanismo, né? No sentido de suplantá-lo, né? Mas o transhumanismo é uma extensão do humanismo, mas não em perspectiva moral, mas em perspectiva biotecnológica. Então, transhumanismo é um movimento que trata do cuidado com a condição humana. Fabrício, eu gostaria de entender como é que a crença transhumanista ela trabalha com temas como a imortalidade, o ser como Deus, uma promessa de felicidade total. Como é isso no transhumanismo? O transhumanismo é um movimento, antes de tudo, não confessional, né? Ele abarca a experiência humana como um todo, mas ele olha para ela, não é, com uma atenção muito concreta, porque o transhumanismo, ao olhar para a condição humana, ele percebe porque constata, né, o que nós chamamos de déficit morfológico. Então, a constatação deficitária, não é, da condição humana já é feita propriamente, por exemplo, pela filosofia, não é, quando trata, né, da questão da finitude, né? Porém, o transhumanismo é um movimento que não, digamos assim, não aceita, não é? Não se conforma com o que a filosofia e, em sequência, a teologia e, em sequência, as ciências da religião tratam enquanto finitude. Então, o transhumanismo vem ser uma resposta que contraria a ideia, que contraria o conceito, que contraria a definição de finitude.
Isto porque, para o transhumanismo, a morte, que é uma temática tão trabalhada na filosofia, para o transhumanismo, a morte, que é uma temática tão trabalhada na teologia, a morte, que é uma temática tão trabalhada nas ciências da religião, ela ela não é um desdobramento da condição humana, mas ela é um problema. E ela é um problema a ser resolvido, e ela é um problema que está sendo resolvido, porque a morte não é a consequência última da humanidade, não é? Mas ela é um problema que a biotecnologia, através de suas ferramentas, ela está objetivando resolver, não é? A partir, não é, da ideia de que envelhecimento não é uma fase da vida, não é? Envelhecimento é uma consequência dos danos realizados nas mitocôndrias. Então, esses danos realizados nas mitocôndrias, eles têm como consequência o envelhecimento, e o envelhecimento tem como consequência o fomento e a promoção de doenças. Sim. E Então, Fabrício, perdão por interromper, mas concretamente, como é que o transhumanismo propõe essa superação? Se tratar de superação, não sei. o transhumanismo, ele, ele é um movimento que reúne uma quantidade enorme de cientistas, não é, de teóricos, de polímatas, digamos assim. E aí, um conjunto desses teóricos já conseguiu fazer um monitoramento das 7 causas que geram o envelhecimento, não é? E essas 7 causas que geram o envelhecimento, elas já estão, elas já estão monitoradas, já se tem a arquitetura delas, e agora se criou 7 programas, não é, para atuar, não é, a partir, não é, da arquitetura desses danos que geram, não é, o envelhecimento através dos danos nas mitocôndrias. Então, o mundo biotecnológico, não é, está trabalhando para eliminar, não é, eliminar esses danos. Esses 7 danos, não é, esses 7 programas, eles estão recebendo fomentos, não é, financeiros, não é, e cientistas do mundo inteiro, não é, estão envolvidos para a superação desses danos que são realizados nas mitocôndrias. Sim, Então, eliminando os danos, né, chega-se ao envelhecimento, mas não se chega às doenças atuadas na fase do envelhecimento. entendo. Então, o envelhecimento é tratado pelo transhumanismo como uma doença, não é? Uma doença a ser curada, né? Não é uma doença, não é um problema pessoa envelhecida, é um problema o envelhecimento que com ele traz consequentemente doenças. Sim. Eu certamente quero saber quais são esses 7 projetos, mas antes da gente chegar né, nos 7 projetos que você acabou de comentar, assim, até a gente chegar nesse momento tem uma história, né? Tem aspectos históricos, sociais, políticos, filosóficos e até mesmo espirituais, né? Então, assim, uma passada
né, por vários aspectos que você trabalha na sua tese, como é que você resumiria essa história, né, até a gente chegar onde nós chegamos do ponto de vista do transhumanismo? A gente tem só uns 2 minutos, então pode ser que a gente avance depois. Primeiramente, dizer que eu parto do, da epopeia, né, de Gilgamesh, né, com essa onde nós encontramos já ali, não é, esse desejo, não é, de perpetuar a própria existência. Só que o que já se manifesta lá na epopeia de Gilgamesh é um desejo, esperança, porém que não se tem nada mais além do que o desejo e esperança, né, de superação da morte. Nós temos depois um salto, não é? Não temos como fazer toda a linha histórica com o cristianismo, né, que na figura, não é, de Jesus Cristo, não é, promove a ideia, né, de que a morte não tem a última palavra. Você então falava de dois momentos, né? Gilgamesh e Jesus Cristo. E a questão da imortalidade, se a morte é a última palavra, enfim, como é que você articula essas duas perspectivas no horizonte do transhumanismo? Gilgamesh, ele nutre, não é, essa esperança na imortalidade. Não é? Jesus Cristo, ele traz também essa esperança, porque ele faz ver, a partir do evento da ressurreição, que a morte não tem a última palavra, mas a perspectiva cristã, ela se dá no tempo para a eternidade. E a perspectiva transhumanista, ela se dá totalmente dentro do tempo. Aquilo que o cristianismo ele pensa para o amanhã, para o lado de lá, o transhumanismo pensa para o hoje, para o lado de cá. O que o cristianismo chama de ressurreição, o transhumanismo chama de reavivamento. Por isso que se tem, não é, em um dos estados dos Estados Unidos, um local chamado Alcor, que é onde estão os corpos que aguardam o reavivamento. Então, o que o cristianismo promete do outro lado, do lado de lá, no além, né, o transhumanismo promete no lado de cá, Sim. no aquém, a partir, não é, das ferramentas nanotecnológicas que estão sendo desenvolvidas para a superação do envelhecimento e, consequentemente, para a superação da morte. Você falava de 7 projetos, né? Eu disse, vamos deixar isso para depois. Quais são esses 7 projetos, né, que propõem o transhumanismo nesse enfrentamento da enfermidade, a superação da enfermidade, talvez até a superação da morte, enfim? Os 7 programas, ele parte de uma idealização, não é, de um biólogo teórico, não é, e cientista britânico chamado Aubrey de Grey. Não é? Ele criou, não é, o que se chama SENS. SENS é uma sigla inglesa, não é, para estratégias para senescência insignificante projetada. E classifica, não é, as 7 processos-chave da senilidade. E aí, esses 7 danos, ele elenca da seguinte forma: dano 1 é o dano da perda de células e atrofia de células. Então, qual é a solução para esse dano 1? Né? Então, os cientistas, né, esses danos poderão, né, ser reparados, né, ou tornados inofensivos, né, por terapias celulares. O dano 2 é o dano do lixo fora das células, né?
E como os cientistas podem superar esses danos? Eles podem ser reparados ou tornados inofensivos por fagocitose, por estímulo ao sistema imunológico. O terceiro dano se chama ligações cruzadas fora das células. Solução para esses danos. Os cientistas eles poderão ser reparados ou tornados inofensivos por moléculas enzimas que quebram, né, o que se chama de AGES. Né? E o quarto dano é o dano das células resistentes à morte. E como é que pode esse dano ser solucionado? Ele pode ser reparado ou tornado inofensivo por genes suicidas ou estímulo ao sistema imunológico. Dano 6 é o dano das mutações mitocondriais. E como é que esses danos podem ser superados? Eles podem ser reparados ou tornados inofensivos por expressão alotrópica de 13 proteínas. O sexto dano é o dano do lixo dentro das células. E como é que eles podem ser superados? Eles podem ser reparados ou tornados inofensivos por enzimas microbianas transgênicas. E o sétimo dano é o dano das mutações, epimutações nucleares. Como é que esses danos podem ser superados? Eles podem ser reparados ou tornados inofensivos por superação do gene de telomerase, mais repopulação periódica com células-troncos. Então, esses 7 danos, eles foram mapeados, eles foram estudados e eles estão sendo pesquisados e atuados, realizando o alcance do que a teorização de cada dano idealiza, alcança-se o retardamento do envelhecimento e, consequentemente, a superação da morte. Eu vejo que tem, enfim, muitas questões aí envolvidas, né? Nanotecnologia, biotecnologia, aspectos relacionados ao próprio desenvolvimento da informática, aspectos do cognitivismo. Isso aí junta tudo numa sigla que você traz na sua pesquisa, que é o NBCI. Né? Como é que esses aspectos em conjunto, né, contribuem para a consolidação dessa crença transhumanista? Transhumanismo, na minha tese, eu transsignifico com a expressão religião das soluções. Sim, sim. E eu chamo o transhumanismo de religião das soluções em razão de uma expressão pejorativa que mundialmente se atribui ao transhumanismo, que é a expressão solucionismo. Então, a partir dessa ideia popularizada no mundo inteiro, eu criei a expressão religião das soluções. E aí, fazendo uma perspectiva comparada com a tradição judaico-cristã, eu chamo o poderio em acessão, que é composto por 4 letras, NBIC, eu chamo o tetragrama da contemporaneidade, em analogia ao tetragrama judaico. Então, essas 4 letras, antes eram 4 concepções distintas e separadas. Então, N de nanotecnologia, B de biotecnologia, I de informática e C de cognitivismo. Então, essas 4 áreas do conhecimento técnico-científico eram separadas, porém agora elas convergem. Por isso chama convergência NBIC, assim é mundialmente conhecida, e eu transsignifico na minha tese essa expressão para tetragrama da contemporaneidade ou praxis soteriológica NBIC. Então, é esse poderio em ascensão, essa conjugação de saberes, técnicas e ciência
que intenciona solucionar os 7 danos mapeados e engenhados, não é, pelo Aubrey de Grey, que é como um teórico base e fundamento do que nós chamamos de amortalidade, porque o transhumanismo ele não trabalha com o conceito de imortalidade, ele trabalha com o conceito de amortalidade. Sim. Não é? Amortalidade não quer dizer não morrer. A mortalidade quer dizer viver indefinitivamente. É por isso que com o transhumanismo realiza-se o que Edgar Morin chama de amortalidade, porque a mortalidade não é um termo específico do transhumanismo, é um termo que na década de 60 Edgar Morin já menciona, já o cria. Eu tomo emprestado de Edgar Morin esse termo, não é, para expressar, não é, esse intento, esse objetivo e essa empreitada transhumanista. Né? Então, a mortalidade é a possibilidade de se viver indefinitivamente, porque a expectativa de vida ela aumentou. Né? Ela aumentou. Então, quem nasce em 2010, a cada ano de vida, tem-se 3 meses a mais de existência. E quem nasce a partir de 2020, né, tem a cada ano vivido mais um ano de vida. Por isso que na minha tese eu construo ali um esquema daqueles que nascerem em 2010 têm a possibilidade de chegar em expectativa de vida tranquilamente aos 150 anos de idade. Então, de 2010 em diante, a expectativa de vida ela dá um salto, né, em razão de quê? Em razão dos avanços nanotecnológicos, a partir da mudança de uma medicina preventiva que está criando nanorobôs, que eu os intitulo como seres espirituais, porque um nanômetro é 10 mil vezes menor do que um fio de cabelo. Né? Então, esses nanorobôs, eles estarão na nossa corrente sanguínea, pneumatizando a nossa fisiologia, o nosso organismo, para que antes que a doença nos toque, esses nanorobôs, eles detectam a doença e, ao mesmo tempo, eles geram a solução para a própria doença. Daí Por a isso ideia... que eu faço uma comparação. Pois não. Perdão, Pois daí não, a ideia claro. de religião das soluções, como você Por isso a trabalha. ideia é a religião das soluções. Muito bem. Não é? Me perdoe, tem muita coisa para ser dito. Eu acho que assim, a gente teria que pegar uma questão só dessa e fazer dela toda a nossa entrevista aqui. Fica um convite para as pessoas acessarem o seu trabalho, é muito instigante, é muito bem fundamentado, você mostra, né, o quanto que isso está lastreado já, inclusive, na pesquisa em ciência da religião, né, já de alguns anos. Cumprimento você por essa sua pesquisa. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Religare Conhecimento e Religião. Gostaríamos de lembrar que somos um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Se você deseja saber mais sobre nossas atividades e nossos cursos de especialização, mestrado e doutorado, convidamos você a visitar o nosso site, pucminas.br/ppgcr. Nosso muito obrigado a você por nos acompanhar nesta jornada e a toda a nossa equipe cujo trabalho incansável torna esse programa possível. Estaremos de volta na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.